Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e o calor específico de determinado óleo de 0,45 calorias por grama por grau Celsius. Para que 1000 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-lo por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente... Ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Na parte inicial do enunciado, o problema falou que o fogão ele consegue manter um fluxo constante de calor. Ou seja, nós podemos dizer que a potência aí do fogão ele é uma constante. Então nessa questão eu vou usar um conceito físico chamado calor sensível. O calor é a quantidade de energia que se transfere de um objeto que está com uma temperatura diferente do outro. E no caso, como não há mudança de estado físico, nós vamos chamar de calor sensível. E o calor sensível a gente sabe que é o QMacete. A gente vai usar o QMacete para fazer o seguinte. Primeiro nós temos o calor sensível da água. A água que foi deixada em cima do fogão estava com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, foi para uma temperatura final de 100 graus Celsius, a massa dela era de 1000 gramas e o calor específico da água, e dado no exercício, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então esses são os dados da água e a gente consegue calcular a quantidade de energia que aí se transferiu do fogo para a água, que é exatamente 1000, que é esse M do macete, vezes o C, que é 1 caloria por grama por grau Celsius, e tá tudo certo, porque a gente vai ter tudo na mesma unidade, e delta θ, que vai ser a temperatura final, que vai ser no caso 100 menos 20. Daí nós podemos dizer que o calor recebido pela água vai ser exatamente 80 vezes 1000, que costuma dar 80.000 calorias. É a quantidade de energia que a água recebeu para que ela subisse a temperatura de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius, exatamente 1 kg de água, que é 1000 gramas de água. Só que essa quantidade de energia foi a quantidade de energia trocada em 5 minutos. E a ideia é a gente saber qual que vai ser a variação da temperatura do óleo em 1 minuto colocando esse óleo no fogão. Se em 5 minutos foram 80.000 calorias, em 1 minuto vai ser X calorias, que vai ser exatamente o calor trocado entre o fogão e o óleo. Agora, galera, a gente vai anotar os dados do óleo. O calor específico do óleo é 0,45 calorias por grama por grau Celsius. Isso significa que a gente precisa de 0,45 calorias para variar 1 grau Celsius, 1 grama do óleo. A quantidade do óleo vai ser de 200 gramas. E a pergunta do exercício é exatamente qual que é a variação da temperatura. Vamos primeiro determinar a quantidade de calor que o óleo recebeu. Nós sabemos que aqui foi dividido por 5, então aqui vai ser dividido por 5 também. Então o calor que o óleo recebeu vai ser exatamente 80.000 dividido por 5, que costuma dar 16.000 calorias. 16.000 calorias, que é o calor sensível do óleo, vai ser exatamente igual à massa do óleo, que é 200, vezes o calor específico do óleo, que é 45 sobre 100, vezes a variação de temperatura, que é o que o exercício está perguntando para você. Agora, basta resolver essa equação para a gente determinar exatamente qual que é esse delta θ. Vamos primeiro simplificar para fazer depois a conta. Esses dois zeros simplifica com esses dois zeros. 2 vezes 45 dá 90. Esse zero eu vou simplificar com esse zero aqui. Esse delta θ, ele vai ser exatamente 1.600 dividido por 9, que é esse 9 passando dividindo. E isso daqui dá 177,77777, que é aproximadamente 180 graus Celsius, que é o que está exatamente na alternativa B aí da questão 38 da FAMEMA 2020 da prova 2. A FAMEMA, para quem não sabe, é uma faculdade de medicina de Marília, é uma das faculdades de medicina públicas do estado de São Paulo e que fica na cidade de Marília, como o nome sugere. Essa questão foi pedida de um aluno, é uma questão de calor sensível que você precisa levar em conta. O calor trocado pela água em 5 minutos dividido por 5 vai ser o calor trocado pelo óleo em 1 minuto. Conhecendo essa energia que o óleo recebeu, se substitui na fórmula da transferência de energia, mais conhecido como calor, que é o nosso QMacete, e com os parâmetros que o exercício deu, é só substituir para você chegar no que ele tá pedindo aí na questão, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, espalha para todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou!